E anemia, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, particularmente dentro da atenção primária, tá? Porque os colegas, e até a gente, eventualmente, faz tratamento sem antes terminar a investigação, sem fazer uma investigação adequada. E isso pode até atrapalhar a nossa vida, né? E atrapalhar mesmo, porque às vezes pode mascarar achados, pode mascarar outras coisas, e realmente dificultar o nosso raciocínio clínico, a gente determinar a etiologia, tá? Então, trouxeram aqui IFS, que eu não sei se é homem ou se é mulher, né? Então, eventualmente, poderia ser uma informação que agregaria aqui, até pensando nos tipos de etiologias, né? Nos tipos, enfim, de perdas ocultas e etc. 66 anos de idade, então a gente vê que é um paciente de idade avançada, e já trouxe ali, apresenta exames laboratoriais, anemia microcítica moderada. Isso, claro, né, pode ser um problema no sentido de que, a gente pode se perguntar por que pediu esse exame, né, qual a indicação desse exame, porque eventualmente a gente vai achar coisas e que não necessariamente essas coisas são relevantes na nossa história clínica, né? A gente, como médico, tem que ter a segurança, muitas vezes, de olhar para um exame e falar assim, eu não concordo com isso daqui, tá? Vou dar um exemplo. Hoje eu atendi uma paciente que o filho teve positivo né, agora, nessa semana, fez o teste, influenza positivo, febrão, bastante sintomático e tudo mais. E agora ela tá muito parecido. Fez o teste negativo. Ela falou, eu tô confusa. Eu falei, olha, eu acho que esse teste é falso negativo, porque tem diagnóstico epidemiológico de influenza, né? A gente fazia muito isso na época da pandemia e tudo mais, então eu falei, olha, não muda nada da nossa conversa, parece influenza, e aí dei as orientações com relação à influenza mesmo, que seria de uma síndrome gripal como um todo, mas enfim, só para vocês verem que, o exame deu negativo, tá bom, e aí, então não é influenza? Não, por quê? Então, vamos utilizar nossos cérebros pensantes, colegas, que nem é tudo preto no branco assim, tá? E aí ele trouxe, o colega trouxe exames laboratoriais, e esses exames laboratoriais de 21 de março, eu imagino que seja de agora, né? Com uma anemia moderada para grave, eu diria aqui, né? Porque microcítica moderada, a gente, a princípio, abaixo de 8, abaixo de 7, a gente, a depender dos sintomas, já pode estar falando de transfusão, né? Então, não é uma anemia tão moderada assim, vamos dizer. Claro, com queda de hematócrito e o VCM abaixo, né? VCM abaixo, mas tem um HCM, né, que não trouxe aqui, eventualmente poderia ser uma microcítica e anisocitose também, né? E um RDW normal, beleza. Leucograma, plaqueta ali um pouquinho tocada para baixo, a depender do valor laboratorial ali, eventualmente é uma coisa importante pra gente ver, né? Porque se ela tiver anemia e plaquetopenia junto, ela não tem mais só uma série alterada, né? Ela já tem uma bicitopenia, e aí os nossos diagnósticos diferenciais, eles são completamente diferentes a depender dessa plaqueta aqui, realmente, 179, depois ser confirmada, enfim, caiu um pouco mais, enfim, então, acho que fica aí também esse questionamento com relação a esse momento, tá? Puta merda, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir um mapa mental. Consegui. Beleza, então seguimos aqui. E aí a gente vem para uma série vermelha, uma cinética de ferro, que a princípio está normal. Eu falo a princípio, né? Por quê? Porque já dentro daquela nossa conversa lá do começo, eu adoraria saber se alguém não chegou antes nessa paciente e não fez já uma reposição de ferro em algum momento. Porque se ela já fez uma reposição de ferro, ou se ela estava fazendo uma reposição de ferro, esses valores aqui de ferro sérico, de ferritina, às vezes eles podem estar mascarados, né? Ela pode normalmente ter uma hipoferritinemia ou uma alteração de ferro sérico, e na verdade está tomando sulfato ferroso já há uma semana, porque o vizinho falou e tudo mais.
E é uma informação que depois, lá na história, não voltou, tá? Bom, beleza. Bilirrubina e DHL normal, e aí a gente já vai chegar ali no exame, né? Até para entender por que o colega trouxe essa questão, né? Porque foi um pensamento importante ali. Mas aí eu até fico me questionando de outras questões que não estão descritas aqui, tá? Enfim, questões hepáticas e por aí vai. Não tem alteração. Solicitado exame laboratorial devido à microcitose prévia. Então, pelo que descreveu, assim... então em setembro de 24, teve um exame que não tinha alteração em HB ou HT. É isso que eu tô entendendo. Nessa mesma data, exame de sangue oculto nas fezes negativo. Nega sangramentos, questionamento ativo na consulta de agora. Beleza. Não tem alterações de hábito intestinal, nega alterações de coloração das fezes. Beleza. Histórico de hernia tal por deslizamento, não fala de quando foi esse exame aqui também. Esofagite grau A, gastrite antral moderada, já encaminhada à cirurgia geral e realizado tratamento para sintomas. E aí eu gostaria de entender como é que estão esses sintomas, né? Em relação a essa dispepsia, essa síndrome dispéptica aqui, porque vai entrar ali nos nossos pensamentos diferenciais, tá? No histórico do prontuário eletrônico, HD e icterícia. Tá, mas... o que mais tem desse histórico aí, né? Icterícia foi investigado, tem solicitação de hepatites, várias questões, né? E aí coloca hipótese de diagnóstico, né? Anemia de causa ainda esclarecer, descartado no momento anemia ferropriva. E olha só que cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Porque perfil de ferro normal, opa, isso não descarta anemia ferropriva. Vamos conversar e vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Sangramentos, sintomas e reticulócitos normais. Primeiro, não vi reticulócitos aqui descritos, tá? Então talvez você só esqueceu de colocar. Mas o reticulócito muitas vezes ele vem separado. E aí assim, então, né? Cadê o reticulócito que tá falando que é normal? Hemólise devido à normalidade em bilirrubinas e DHL, aqui eu concordo, ou pelo menos uma hemólise muito chamativa, né? Porque aí, de fato, teria alteração em bilirrubina e em DHL. Aí o colega traz uma angústia, né? Pô, eu gostaria de ter tomado alguma conduta efetiva, porém, sem ter o diagnóstico correto, optei por aguardar. Pô, perfeito. Né? Você vai fazer o quê? Vai repor sulfato ferroso aqui? Né? A gente nem sabe qual que é a causa. Solicitado novo hemograma para confirmação, aptoglobina, eletroforese de hemoglobina, com prioridade, orientado PS casos finais de alarme, aguardando novos resultados. Maravilha.